Você sabe o que quer dizer distância focal? Ou você sabe o que significa aquele mm que fica acima da sua lente? Se você não entende nada ou não compreendeu nada sobre esses termos e também não sabe o que quer dizer, fique comigo nesse vídeo que ao final dele você já vai saber muito mais sobre distância focal, categorias de lentes e vai saber escolher muito melhor uma lente para você usar nas suas fotografias. Em primeiro lugar, vamos entender o que quer dizer distância focal. Distância focal é a distância entre o centro da sua lente até o objeto que você está fotografando ou que você está filmando. Explicando de uma outra forma mais simples e mais fácil, é o nosso querido e conhecido zoom. É o quanto aquela lente que você está usando consegue aproximar o assunto que você está fotografando ou que você está filmando na sua imagem. E o quanto a sua lente consegue aproximar o assunto, ele é medido naquele mm que fica acima da sua lente, que vem de milímetros. Inclusive, até mesmo os celulares mostram quantos milímetros tem a lente do celular. Se você for lá nas especificações, a maioria dos celulares hoje em dia vem mais de uma ou duas lentes. Então está lá explicando cada lente quantos milímetros é aquela lente. E também nas câmeras profissionais, geralmente os fotógrafos e os videomakers têm mais de uma lente. A distância focal é mostrada logo acima da lente. Geralmente ela fica aqui. Você consegue ver quantos milímetros é aquela lente. E em todos os casos também aqui nessa borda é mostrado quantos milímetros tem essa lente. Qual seria a distância focal dessa lente. Então, entendido sobre distância focal, vamos falar sobre as classificações que a sua lente pode ter. As lentes grande-angulares são lentes que conseguem me dar um campo de visão muito grande. São lentes que têm o ângulo bem aberto. São ideais para fotografar em locais muito pequenos, apertados, grupos de pessoas bem grandes ou até mesmo paisagens. Essas lentes vão entre 8 milímetros até 35 milímetros, sendo que abaixo de 16 milímetros são conhecidas também como super grande angulares. Então, quanto menor o número que está ali sendo mostrado em milímetros, mais aberto vai ser o campo de visão dessa lente. As lentes grande angulares estão ficando bem populares hoje em dia, porque a maioria dos celulares estão colocando essas lentes para os seus usuários. Um alerta super importante sobre lentes grande angulares, que quando você estiver fotografando ou filmando pessoas, geralmente essas lentes elas têm uma distorção nas bordas da imagem. Então, se você estiver fotografando alguma pessoa, você vai poder observar que ele, quando é posicionado ali na borda, na beiradinha ali da imagem, geralmente dá uma certa distorção. E isso, para pessoas, não fica tão legal assim. Vamos para a segunda categoria de lentes, seriam as lentes normais. O que seriam as lentes normais? As lentes normais têm esse nome porque é a distância focal que nós estamos acostumados, porque é a distância focal parecida com os nossos olhos. A distância focal das lentes normais vão de 35 até 85. A distância focal dos nossos olhos é de 55 milímetros. Então, essas lentes nos dão a percepção parecida com a da nossa visão. As lentes normais são ótimas para fotografar objetos, pessoas e fazer ensaios, porque nos trazem uma distância focal muito familiar, porque é uma distância focal parecida com a do nosso olho. E essas lentes dão pouquíssima distorção. Então, para pessoas, objetos, que você quer ter a fidelidade da forma do objeto, são lentes ideais para esse tipo de fotografia. Outra vantagem legal das lentes normais é que a partir delas a gente começa a ter aquele desfoque de fundo que geralmente fica bem bonito nas fotografias. A distância focal é um dos elementos que influencia nesse desfoque de fundo. Esse desfoque de fundo é chamado de profundidade de campo, mas a distância focal é somente um dos elementos. Mais à frente eu vou estar gravando outro vídeo falando de outros elementos que influenciam na profundidade de campo das suas fotos, porque esse desfoque ele é muito desejado pela maioria das pessoas. Terceira categoria, lentes tele. As lentes tele são conhecidas por poder aproximar muito o objeto que você está fotografando. Essas lentes são bem fáceis de reconhecer, porque geralmente são lentes bem grandes e pesadas. As lentes tele, elas iniciam a partir de 85 milímetros. E
Depois de 200 milímetros, elas são conhecidas também como super teles. Essas lentes elas são ótimas para fotografar ensaios externos, é muito utilizado em eventos sociais, fotografia para jornal, fotografia para esportes, todo tipo de serviço que precisa que o fotógrafo esteja distante do assunto a ser fotografado, porque as lentes tele têm essa vantagem de poder aproximar muito o objeto que você está fotografando. E outra característica muito legal, que é uma vantagem das lentes tele, é a questão da profundidade de campo. Assim como as normais, que eu já falei já que começa a apresentar ali um desfoque de fundo, as lentes tele apresentam um desfoque de fundo ainda mais forte. Então, se você quer desfocar bem o fundo, ter uma teleobjetiva pode resolver o seu caso. Essas são as 3 categorias de lente. Espero que você tenha compreendido bem. Por favor, curta esse vídeo, deixe seu like aqui, deixe seu comentário se tiver ajudado você em algo. E até os próximos vídeos.